Boa noite, igreja. Boa noite a você que está conosco. Sou o pastor Isaías Andrade, da Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais. Hoje nós estamos em mais um encontro de oração e teremos um testemunho muito forte do nosso querido e amigo pastor Reginaldo de Belo Horizonte. Um testemunho como Deus o libertou. Queria fazer um convite para você. Compartilhe esse testemunho com as pessoas que precisam entender que só Jesus tem o poder de libertar o homem das guerras, das garras de Satanás. Fique até o final. E que possamos entender que só a verdade, que é Jesus, traz libertação para a nossa vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Há um segredo em sua história que gera dúvida em quem olha. Há um mistério que te envolve e ninguém entende. Pensam que é obra do acaso, mas quem pensou pensa errado. É que ninguém viu a semente, só Deus entende. Só Deus entende. Quantas noites passando em claro e de repente tudo ficou ao contrário. Meu Deus, por quê? O que fazer? Foram perguntas recorrentes. É que o segredo entre Deus e você é naturalmente. Vai ser naturalmente que Deus vai fazer. Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir. Vai ser naturalmente que as portas fechadas irão se abrir. Vai ser naturalmente, é só esperar. A promessa está de pé e logo chegará. Esse é o mistério que muitos não entendem. É que o que Deus tem pra você é naturalmente. Só Deus entende. Quantas noites passando em claro e de repente tudo ficou ao contrário. Meu Deus, por quê? O que fazer? Foram perguntas recorrentes. É que o segredo entre Deus e você é naturalmente. Vai ser naturalmente que Deus vai fazer. Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir. Vai ser naturalmente que as portas fechadas irão se abrir. Vai ser naturalmente, é só esperar. A promessa está de pé e logo chegará. Esse é o mistério que muitos não entendem. É que o que Deus tem pra você é naturalmente. E mesmo quando a minha força se esgotar, a barra eu não precisarei forçar. Eu já entreguei tudo em oração, nada foi em vão. Eu só preciso confiar. No tempo certo vai chegar. Só vou guardar a semente. E vai ser naturalmente que Deus vai fazer. Vai ser natural.
promessa está de pé e logo chegará. Esse é o mistério que muitos não entendem. É que o que Deus tem pra você é naturalmente. Ninguém entende. É que o que Deus tem pra você, é que o que Deus tem pra você é naturalmente. Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei. Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei. Quem olha pra mim não imagina que fui humilhado. Até quem me amava me deixou sozinho, jogado. Quem sabe a minha história pode ser igual à sua. E se você está nesse deserto, a culpa não é sua. Palavras te lançaram pra tentar me derrubar, mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória. Até os seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir falar da tua história. Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei. Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei. Quem olha pra mim não imagina que fui humilhado. Até quem me amava me deixou sozinho, jogado. Quem sabe a minha história pode ser igual à sua. E se você está nesse deserto, a culpa não é sua. Palavras te lançaram pra tentar te derrubar, mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória. Até os seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir falar da tua história. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória. Até os seus inimigos vão ter que dar glória,
porque ainda vão ouvir falar da tua história. Olá! Quantas vezes você já olhou para a vida de alguém e julgou que não tinha mais jeito? Às vezes temos por perto pessoas que estão envolvidas em práticas que vão contra a palavra de Deus e não vemos uma saída para isso. Mas sabemos que Deus tem uma saída, uma solução para tudo. Ele pode fazer com que cada um de nós seja uma prova viva. E se a prova viva está aqui no nosso programa que começa agora. Hoje aqui você vai conhecer uma história de vida difícil, cheia de percalços. Mas em algum momento essa vida difícil se transformou em uma vida de bênçãos, de conquistas. Como foi isso? Recebo aqui o evangelista Reginaldo Fernando do Rosário para contar este testemunho. Olá, Reginaldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Prova Viva. Amém, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. É um privilégio poder participar desse programa e compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Sabendo um pouquinho, do que o Senhor faz nas nossas vidas, nós podemos compreender o quanto Ele nos ama. Sim, é verdade. E o interessante é quando a gente descobre esse amor ele vai nos transformando. Eu cresci, na verdade, em um lar totalmente desestruturado, juntamente com 6 irmãos, vim de uma família humilde, mas uma família muito simples, mas muito correta, de muitos valores, mas totalmente desestruturada. Os meus pais não eram casados e dentro da minha casa meus pais tinham um centro espírita ali. E eu, juntamente com 6 irmãos, a gente vivia dentro desse contexto ali, sendo ministrado através desses trabalhos, vendo essa realidade. E segundo as pessoas mais velhas, falava que a minha mãe, ela colocava em mim saia rodada de baiana e eu começava a dançar ali naquele terreiro, ali como se eu fosse uma garota. Então tive uma infância um pouco diferente dos garotos normais e as pessoas começavam a olhar para mim e começavam a liberar sobre a minha vida palavras de maldição. Hoje, caminhando com o Senhor, eu entendo que a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder de trazer vida ou morte. Então o diabo, ele usou muito a vida das pessoas para trazer maldição sobre a minha vida. Aos 16 anos de idade, eu comecei a aceitar essa identidade. Na realidade, eu não me via como um homem, como um garoto. Comecei a admirar mulher, mas não desejar mulher. Comecei a querer ser como uma mulher. Comecei a olhar rapazes e desejar rapazes. E na realidade, aquilo era muito confuso na minha mente. E eu não conhecia Deus. Eu vivi uma vida totalmente distante de Deus. Uma pessoa que está no pecado, ela não conhece a Deus. Porque Deus, nós sabemos que Deus é santo. Deus, nele não há pecado. E com isso eu comecei cada vez mais a receber mesmo essa identidade que o mundo colocou sobre mim. E eu comecei a viver essa identidade escondido da minha família. Eu tive medo da postura da minha família, da reprovação, E, de fato, isso aconteceu. Mas essas palavras que você disse da sua identidade, elas estavam sendo ministradas sobre a sua vida desde cedo? Por que na hora em que há, então, uma ação condizente com essas palavras, você precisou esconder? E, na verdade, eu estava vivendo, essa opção escondido da minha família, mas em um determinado momento dessa prática, eu encontrei uma pessoa em comum, do meu irmão, e eu me vi na necessidade, na obrigação de expor essa realidade para minha família. E eu cheguei em casa pela madrugada, impulsionado por esse sentimento de medo, e revelei para minha família toda. Minha mãe, ela ficou ali decepcionada, juntamente com meus irmãos. Você, então, foi contra a rejeição dos seus familiares naquele momento, e quais foram os seus próximos passos a partir daí? Com 16 para 17, eu tive um relacionamento com um homem de 49 anos. E eu saí de casa, por quase 2 anos eu vivi um relacionamento com ele.
E foi um relacionamento muito conturbado, né? Um relacionamento cheio de altos e baixos, onde era um homem que me dava muitas coisas que eu não tinha, por ser de uma família muito humilde, e eu fiquei muito ludibriado com esse mundo novo, né? Cheio de prazeres, mas foi um mundo também que me trouxe muita opressão, porque ele me oprimia muito, era um mundo cheio de ameaças, eu era muito preso, era muito ameaçado, ele era muito ciumento. E quando eu tentava sair desse relacionamento, ele tentava me ameaçar, ele ameaçava tirar a minha vida, a vida da minha família, mas graças a Deus, depois de um bom tempo, eu consegui sair desse relacionamento. Saí desse relacionamento, mas ainda assim no pecado. E a Bíblia fala que um abismo leva a outro muito maior, né? E assim eu fui me afundando cada vez mais no pecado, e aí eu conheci um travesti que me fez um convite para participar de uma festa, a fantasia, aonde pela primeira vez eu iria me vestir de mulher. E ali eu satisfiz ainda mais a minha carne, e ali como se eu estivesse no paraíso, digamos assim. E ali foi uma noite onde eu tive muito assédio, onde eu satisfiz, né, os prazeres da minha carne. E o diabo sempre ele está disposto a oferecer mais. De onde que começou esse desejo por atender os prazeres da carne? Sim. Por que uma pessoa fala assim, eu quero ter esse prazer? Porque vamos considerar que tem muitas pessoas que bebem e sentem prazer, outras não bebem e não sentem prazer. Isso de forma generalizada, de forma geral, inclusive. Existem ações que nós temos e que alguns gostam e outros não. Por que essa sensação de prazer? De onde que ela iniciou? Por que essa sensação de querer abastecer em cima deste prazer? Isso que eu queria perguntar. Sim. Eu acredito porque o homem, ele tem essa necessidade, porque o homem, ele nasceu, né, com essa natureza pecadora. O homem, ele nasceu com essa natureza pecadora. Deus, ele cria o homem de uma maneira perfeita, mas o homem, ele se perde em meio a esse processo, através de Adão. E a Bíblia fala que através de Adão toda a humanidade se tornou pecadora. E através dessa desobediência, todo ser humano, ele começou a buscar preencher esse vazio através desses prazeres do mundo. Mas aí Deus, ele envia o seu Filho, Jesus, para preencher esse vazio no coração do homem. Mas eu não conhecia essa mensagem, eu não conhecia esse Filho de Deus que veio, e eu comecei a procurar preencher esses vazios que havia em mim através desses pecados. Você chega a perceber se em algum momento da sua vida as pessoas que estavam à sua volta ocupavam algum dos papéis que foi faltoso na sua infância? Então, de repente, num pai, ou numa mãe, ou num irmão, alguém que você não tinha aceitação, é natural que a gente busque pessoas que vão ser coniventes com aquilo que eu quero. Você acha que você transferiu para alguém, ou para esse senhor, né, de 49 anos, ou para alguma outra pessoa, algum papel que você não vivenciou, ou alguma carência, ou alguma falta? Você acha isso? Na realidade, assim, como eu disse no começo, né, da entrevista, a minha família era uma família desestruturada. O meu pai sempre foi um pai muito ausente, mas ele foi presente na questão de ser o pai supridor. É um pai muito batalhador, sempre supriu as nossas necessidades, mas não foi aquele pai de conversar, de estar sempre presente, fazendo o papel de pai, conselheiro e amigo. Então, eu acredito que... O alimento não faltava, não é isso? faltava. Mas esse afeto, esse carinho ficou a desejar. Exatamente. Essa questão da figura paterna, do amigo, esse sentimento de estar próximo, essa figura, essa imagem do meu pai eu não tinha. Eu vivi praticamente 10 anos no mundo da prostituição. O mundo das drogas eu fiquei nele 2 anos, 8 anos aproximadamente. Eu vivi 2 anos limpo, mas 8 anos eu vivi no mundo das drogas. Comecei ali com a maconha e depois eu usei a cocaína, né? E Satanás foi tão sujo que, como eu estava preso ao pecado, quando eu usei a cocaína foi a noite que eu ganhei mais dinheiro. Então, peraí, deixa eu só dar uma paradinha que eu preciso, né, dar uma pausa aqui na nossa entrevista, para que você entre em mais detalhes até com relação a essa prostituição e as drogas mais detidamente, tá bom? Ok. Nós vamos para um rápido intervalo. Fique aí comigo, tem mais prova viva do poder de Deus.
Estamos de volta com a história do evangelista Reginaldo Fernando do Rosário. Ele teve uma vida cheia de situações complicadas, mas em algum momento ele deixou Deus entrar no coração e de lá para cá, nosso convidado pôde testemunhar o que Deus faz. Vamos voltar lá então, Reginaldo, na sua vida cheia de percalços, de dificuldades, de prazeres da carne, envolvimento em prostituição, e você começou a narrar então um pouco as questões das drogas, que você também acabou entrando nelas. Sim. E aí, como eu estava dizendo, eu conheci as drogas e comecei pela maconha e conheci também a cocaína. Quando eu cheirei a cocaína pela primeira vez, foi a noite que eu mais faturei, que eu ganhei dinheiro. E como eu estava preso a esse mundo, né, esses valores do mundo, droga, fama, dinheiro, prazer, eu quis novamente, na noite seguinte, usar novamente a droga para que eu pudesse obter o mesmo resultado financeiro. Né? Desculpa a minha ignorância nesse assunto, no sentido assim de não saber mesmo, no sentido real da palavra. Qual o vínculo que tinha entre usar drogas e ganhar mais dinheiro? Na ação que você já fazia de prostituição, o que era esse plus? O que era esse a mais? Sim, porque o que acontece? A cocaína, ela me deixou muito agitado. Okay. Quando eu usei a cocaína na primeira vez, era como se eu tivesse em destaque naquela avenida. Entendi. Eu me lembro que todos os travestis daquela noite ficaram parados e eu passei a ser o centro daquela noite. E eu obtive muito lucro. E como eu estava movido a essas questões, né, esses valores do mundo, dinheiro, prazer, fama, eu quis novamente ter esse sucesso. Só que veio a frustração, que o mundo traz essa frustração. E não veio esse resultado que eu esperava. E aí o diabo estava ali preparado para mim um outro banquete, que era o crack. E, como eu disse, o mundo das drogas é muito associado ao mundo da prostituição e praticamente a maioria das pessoas que procuram esse tipo de serviço, esse tipo de programa, eles usam drogas. Então, era muito fácil fazer o uso das drogas. E eu comecei a me envolver mesmo, rapidamente, no mundo das drogas. E até que uma noite eu precisei tirar do meu lucro e quando eu vi, eu já estava afundado nas drogas. E aí eu precisei sair de casa algumas vezes, comecei a morar em áreas de prostituição, ali no Bonfim. E ali eu comecei a me perder cada vez mais, que era uma área muito próxima à Pedreira Padre Lopes. E o acesso às drogas começou a ficar muito mais fácil e a minha identidade foi cada vez destruída. Eu comecei a deixar de preocupar com a minha aparência. No início, o diabo me deu uma beleza que atraía as pessoas e que me rendia de uma certa forma, muito dinheiro. E eu fui perdendo tudo isso. E a sua família nisso tudo? Aonde que ela estava? Ela tinha noção de que você estava? O que você estava fazendo? Então, na realidade, eu fui abandonando a minha casa. Eu saí de casa algumas vezes e a minha família ela começou a orar, ela começou a interceder. A minha mãe ela começou a orar pela minha vida 12 anos. Foi o tempo de oração, o tempo que a minha mãe ela começou a interceder mesmo. Foram muitos momentos, muitas lágrimas, muita intercessão. Foram muitas vezes que eu falei muitas palavras pesadas para minha mãe. Deixa eu entender, houve uma mudança na fé dos seus familiares? Sim. Você começou a narrar que eles tinham a prática espírita e agora você fala que eles estavam orando por você. A gente usa o termo orar no meio cristão, né? Houve então essa mudança? Houve sim, na realidade houve. Quando eu tive esse relacionamento com esse homem de 49 anos, a minha mãe no início ela aceitou. Mas depois o evangelho entrou dentro da minha casa e a minha mãe ela começou a se opor à realidade que eu estava vivendo. E a realidade não é verdade. Eu estava vivendo uma mentira, que não era aquilo que Deus tinha para mim. E a minha mãe, então, quando ela começou a entender e conhecer a palavra de Deus, ela começou a me confrontar acerca da mentira que eu estava vivendo. Tenta dizer para mim qual a dimensão, porque a gente não consegue narrar em poucas palavras, mas vamos tentar. Qual a dimensão que você chegou no fundo do poço, em termos de envolvimento com drogas, de prostituição, de aparência, de sujeira, de não cuidado? A que ponto você chegou? Na realidade, eu cheguei no pior ponto. Na realidade, eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei
Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui hoje para testemunhar. Só estou aqui porque verdadeiramente Deus tem um propósito na minha vida, que é de compartilhar essa graça, esse amor que Ele tem pelo ser humano. Que essa mensagem de amor, que é o Evangelho de Deus, que hoje eu vivo para fazer isso, que é anunciar a palavra de Deus. Porque com todos esses caminhos que eu andei, como a palavra diz, que o homem há caminhos que o homem parece bom, mas o final deles são caminhos de morte. Eu vivi isso. Esses Volta caminhos... lá então na história, só um pouquinho. Volta lá na história quando você falou que estava lá debaixo da pedreira Padre Lopes e envolvendo com drogas, né? Você tinha uma atividade sexual como profissão, como ganho de dinheiro, não sei como é que você nomeia isto, à noite. E durante o dia, qual era a sua atividade? Ficava envolvido nas drogas? Não, durante o dia também eu vivia como travesti. Entendi. As pessoas procuravam. O local que eu morava era um local onde as pessoas procuravam programas até de dia. Era uma área de prostituição. 24 horas era movimentado ali. Então eu vivia a prostituição 24 horas. Você estava enlaçado com vários prazeres. Sim, eu estava preso ao pecado, literalmente. E isso verdadeiramente me levou para a morte mesmo. Eu cheguei literalmente a desfalecer. Mas Deus, graças a Deus, Ele tinha um propósito na minha vida. Como assim desfaleceu? O que aconteceu? Porque com essa vida de pecado, eu cheguei a ter uma overdose. Eu cheguei a viver, né, no mundo das drogas. Meu pai, dentro da minha casa, ele me confrontou um momento aonde eu já estava totalmente assim destruído na minha aparência. Meu pai, ele chegou a dizer que tinha vergonha de mim e me colocou para fora de casa. E aonde eu voltei para este lugar onde eu havia morado, mas estava devendo algumas diárias, e ali eu literalmente afundei mesmo. Ali eu fiquei do dia 13 de dezembro de 2009 até o dia 24. E ali eu fiquei devendo diária. Eu saí do dia 25 de dezembro e fui para o centro de Belo Horizonte, onde eu me prostituí, e fiquei até o dia 31, usando droga. No dia 31 de dezembro eu tive uma overdose. E eu não entendi o que estava acontecendo comigo ali. Eu senti todo o meu corpo desfalecer. E ali eu clamei por esse Deus que eu não conhecia. E naquele momento, Deus ele colocou a sua mão sobre mim. Tudo isso aconteceu pela manhã ali no centro de Belo Horizonte, na rua Guaicurus, com São Paulo. E de uma forma tão milagrosa, Deus me tirou daquele lugar de morte e me colocou dentro de uma igreja. E ali naquele lugar, Deus ele usou o pastor daquela igreja para me abençoar com R$5. E eu voltei para a casa dos meus pais, aonde a minha família me recebeu de braços abertos. E a minha irmã, que é membro da Igreja Batista da Lagoinha, pastora da Igreja da Lagoinha, ela me levou para o Retiro Impacto Vida, aonde eu conheci a mensagem de Deus, a palavra de Deus. E ali eu comecei a viver esse processo de transformação que até hoje estou vivendo. Deixa eu voltar mais um pouquinho, porque às vezes para você é a sua história, né? Para nós é a vontade de querer conhecer um pouco mais. Quando você tem esse processo de overdose, que você então desfalece, com todo respeito, as pessoas não acordam de uma overdose desejando Deus. O que aconteceu? Na realidade... Porque você, sabe, não desmerecendo, mas tentando entender o que foi, perdeu o sentido, era a palavra da mãe que vinha lembrando a esse Deus poderoso que deveria clamar. O que você entende que aconteceu nesse momento? Ou foi realmente um milagre completo, você não tinha a menor noção, o Senhor foi lá, te pegou com a mão e falou, vem cá meu filho, eu vou te resgatar por completo. Sim, na realidade o que aconteceu? Antes de eu clamar por Deus, aconteceu uma batalha espiritual muito grande. Eu estava ali, 2 dias antes de eu passar por essa overdose, já estava tendo alucinações. Eu tocava no meu corpo, eu não acreditava que eu estava vivendo o que eu estava vivendo. E naquele momento que eu fui naquela lanchonete, eu fui para me alimentar. E naquele momento que eu fui me alimentar, eu senti vontade de morrer. Eu ouvi uma voz que dizia que era para me pegar um copo de vidro, pegar garrafas, bater em balcão de vidro e quebrar tudo aquilo que era de vidro para acabar com a minha vida. E eu lutava contra aquela voz porque eu não queria acabar com a minha vida, eu queria estar na casa dos meus pais, eu queria estar com a minha família. Eu não entendi o que estava acontecendo ali. O que eu sabia era que o medo de morrer ficava cada vez mais intenso ali. E aí Deus me trouxe à minha memória uma situação que eu vivi há mais de 20 anos,
que eu estava juntamente com a minha mãe em frente ao Hospital João 23, aonde uma menina, ela estava tendo uma overdose. E ali eu entendi que eu estava tendo uma overdose, foi onde eu clamei por Deus. Então Deus me trouxe um entendimento naquele momento que eu estava tendo uma overdose, foi onde eu clamei por Deus, porque eu não queria morrer. Como que chegou até você... Não, deixa eu tentar, antes disso, eu fazer outra pergunta. Em todo o seu tempo de prostituição e drogas, você se sentiu completo, amado, abastecido, acolhido, protegido? Não, nunca. Nunca fui feliz. Nunca. Nunca fui completo. Eu nunca, apesar da beleza que eu tinha, do assédio, da fama, eu nunca fui amado. Era engraçado isso. E quando você traz para mim essa informação assim, eu queria voltar para minha casa. Sim. Né? Porque a gente tem entendimento de que a casa da gente é um lugar de consolo, conforto, proteção, cuidado e amor. Né? Agora, com uma família que estava ali desejando que você voltasse para cuidar de você, para restaurar, né? Te tirar dessas drogas. Exatamente. Era mais ainda um lugar agradável de estar. Sim, e é engraçado que tudo aquilo que eu procurava no mundo eu não tinha. Eu sempre via minha família como os meus maiores inimigos. E foi em casa que eu encontrei tudo que eu precisava, que era o verdadeiro amor. Como é que você está hoje, então? Hoje eu estou muito bem. Quem você é hoje? Como é que a sua vida tem caminhado desde esse encontro real com o Senhor que te impactou e que te tirou de todas as situações que você tem para você como algo que não te preencheu? Graças a Deus, depois do Impacto Vida, verdadeiramente foi um impacto na minha vida. Após esse retiro, eu abri meu coração para Jesus e comecei a buscar o conhecimento na palavra, comecei a me descobrir quem eu sou em Deus e comecei a abrir mão da identidade que o mundo havia colocado sobre mim. E comecei a viver tudo aquilo que Deus tinha para mim, os projetos, os sonhos de Deus. Comecei, isso tem quanto tempo? Você fala comecei, tem quanto tempo? Que esse comecei começou? Graças a Deus tem 8 anos. Deus ele tem restaurado a minha história, Ele restaurou o relacionamento da minha família. Hoje eu sirvo na Igreja Batista da Lagoinha como pastor auxiliar da Lagoinha São Lucas. Estou ali também à frente de um trabalho com os jovens. Hoje eu tenho uma namorada linda que vai comigo às igrejas, testemunhando daquilo que o Senhor fez. Está comigo, vai completar 1 ano, mas já conheço ela há mais de 2 anos. Inclusive está aqui comigo hoje, fez questão de me acompanhar. Então uma pessoa assim que Deus ele tem restaurado a minha vida. Deus ele verdadeiramente ele faz infinitamente mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Hoje eu sou um homem de Deus, uma pessoa que vive para anunciar essa mensagem de restauração. Esse Deus que transforma, esse Deus que tira o homem do pó e coloca em lugares altos. É preciso andar em vigilância? Sim, porque a palavra de Deus fala que aquele que crê, né, e confessar será salvo, que nós temos que perseverar até o fim. E quando eu descobri essa mensagem do amor de Deus, quando eu conheci o amor de Deus, eu cheguei numa situação muito precária. Quando Deus olhou para mim, não tinha como ninguém olhar para mim, porque eu estava numa situação muito deprimente, mas Deus olhou para mim de uma forma diferente. E eu me sinto totalmente endividado. E desde então eu fiz um voto ao Senhor de viver todos os meus dias para erguer o cálice da salvação. E hoje a minha vida é para anunciar o Evangelho do Senhor. Glória a Deus. E eu falo que o Senhor é tudo na minha vida. Jesus, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, Ele é o ar que eu respiro. E essa é a mensagem que me faz viver todos os dias. É o Evangelho do Senhor, a mensagem da cruz. Reginaldo, muito obrigada. Muito obrigada por trazer até esse programa a sua experiência. A gente não consegue dimensionar emocionalmente quantas coisas você passou em toda essa história que você narrou resumidamente aqui para nós. Mas eu imagino e espero que o Senhor tenha te curado de todas elas. Amém. De desprezo, falta de confiança, falta de amor, de afeto, de transferir a confiança para o lugar errado e pessoas erradas, né? Continue falando então do Evangelho, Amém. desse amor, desse Amém, Deus poderoso
que pode infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Com certeza. Sucesso na sua vida. Amém. Seja a boca do Senhor por onde você passar. Em nome do Senhor Jesus. Sucesso com a namorada, que seja casamento, que venham filhos para glorificar o Senhor, porque é a herança do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Amém. Eu vou deixar, como sempre, um recadinho para você, né? Jeremias 31:3 fala assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Desde antes da existência do mundo, o Senhor já havia manifestado com amor. Isso porque essa é a essência dele, amor. E erroneamente nós dizemos e acreditamos que ao entender Jesus e o seu amor, nós o aceitamos como Senhor. Mas como somos pecadores e como nós podemos fazer alguma coisa, não pode vir nada de bom de nós que pode agradar ao Senhor, a esse Deus soberano. Aí nós descobrimos que tudo iniciou pelo seu terno amor, porque Ele nos amou primeiro. E aí rapidamente veio um questionamento de alguns dizendo, mas que se Deus é amor, por que as pessoas passam por tantas lutas? Por dificuldades, por traumas, por rejeições, até por desprezo? Mas isso não é culpa de Deus, não. Quem te fez mal, com certeza, foi um ser humano próximo a você e não foi Deus. O que é preciso entender é que Deus delegou aos pais a autoridade sobre os filhos e a exigência de que eles agissem com eles como se fosse o próprio Deus, como se o próprio Deus cuidasse deles. E dessa maneira, quem desrespeita essa forma correta de agir são os pais, que muitas vezes não refletem o modelo que deveriam dar aos seus filhos. Mas ainda tem outro lado, né? Dos filhos que não respeitam seus pais, se tornando rebeldes e com isso trazendo muito desgosto tanto para os seus familiares como para Deus. Então, se nós formos pensar corretamente, é Deus quem sofre ao ver a sua criação agindo fora daquilo que Ele planejou. Só que nem isso impediu que Ele continuasse nos amando e nos atraindo para a sua grande bondade. Quando nós compreendemos essa verdade, nossa vida muda por completo. Recebemos o amor que nos faltava, começamos a compartilhar desse amor que não conhecíamos e respeitamos o modelo de Deus que gera harmonia entre os que estão à nossa volta. Só esse amor é verdadeiro e é capaz de cobrir multidão de pecado. Nossa gratidão deve ser dupla, porque Ele nos amou primeiro e porque nos permitiu entender e viver nesse amor. Sua vida está difícil? Entregue-se a esse amor maior que foi manifesto em Jesus. Pense nisso. O Senhor também te ama e Ele te atrai com amor sobrenatural. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Deus te abençoe. Se paz amas do céu puder desfrutar, se dor amas forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus.
foi falado hoje, só Jesus tem o poder de libertar o homem das garras de Satanás. Gostaríamos de fazer um grande convite a você. Venha conhecer a Igreja Batista Betel. Somos uma família que ama, estamos esperando por você. Estamos aqui na nossa igreja, trabalhando na edificação do corpo do Senhor, que é a sua igreja. Estamos trabalhando a santificação, a adoração e a comunhão. Venha conhecer a Igreja Batista Betel. Estamos aqui no bairro Árvore Grande, em Pouso Alegre, Minas Gerais. E que Deus te abençoe ricamente. E que você possa também se inscrever no nosso canal e dar um like e compartilhar essa mensagem com aquelas pessoas que precisam da libertação, que é no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E é por isso que nós somos felizes com Jesus. Amém?